Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo a segunda mensagem para a escola bíblica de hoje. Amém? Então, na primeira mensagem de hoje, nós falamos sobre o Davi, que é o tema que estamos a estudar hoje, é a vida de Davi, exemplos dados por Davi. E hoje estamos estudando a área X da área de Davi, que nós vamos tomar como espelho para nós. Nós vamos buscar seguir essa área, para a gente ver o que ganha e o que perde. Amém? Então, estamos falando sobre a diferença entre a soberba e a humildade, usando o termo que você já leu conosco aí, no primeiro vídeo que já está no YouTube. Está chegando, daqui a pouco estamos enviando. Tá bom? Tem dia que a internet aqui a gente grava, não consegue enviar mensagem nenhuma para você, porque a internet aqui às vezes é super baixa, que ela cai total, perde tudo. Então, não sei a que horas vai chegar a mensagem para você, mas... Então, o Salmo 19, 13, Davi orando diz: da soberba guarda o teu servo. Quer dizer, Senhor, não permita nunca, em qualquer situação, que eu use isto, mesmo que eu seja pequeno ou grande, visto pelos homens como rei ou não, com a pessoa que não tem nada, ou que está cheia de muitos títulos, ou muito dinheiro, muito poder na mão, não deixa nunca eu ser o escravo da soberba. Ponto. Bem, aqui nesse segundo vídeo e áudio, estou tirando o áudio para enviar para os grupos de WhatsApp. Bem, você vai aprender uma coisa de Davi também. Pelo que ele foi, como testemunho que ele deu de si mesmo, ele é comparado como um rei igual Jesus. Olha aí, ó. Como rei, Davi é comparado como um rei igual Jesus Cristo. Como um rei humano. Por causa desse tipo de comportamento aí, a humildade. Então, Davi era poderoso, o homem mais poderoso que existia no ano 1000 a.C., um homem mais rico que existia, porque era rei de Jerusalém, mais de 1 milhão, quase 1.500.000 soldados no seu exército, mas era humilde. Nunca um profeta, por exemplo, chegava para Davi e dizia: Davi, você errou. Ele podia dizer: vou te prender, você está preso, está falando com o rei, vou mandar decapitar teu pescoço, vou cortar, porque você desrespeitou o rei, pregando esse negócio aí de Bíblia, falando desse Deus aí, como tem muitos fazendo aí. Não. Você lembra do episódio que já estudamos aqui, quando Davi cometeu um pecado grave e o profeta Natan foi lá onde ele e disse: esse homem é tu vai morrer, Deus vai te matar. Sabe o que ele disse? Ele podia dizer: você sabe quem eu sou? Você está preso, profeta Natan. Guarda, prende agora Natan. Quem é esse? Não, ele disse, na mesma hora, se humilhou diante de Deus e disse: eu pequei contra o meu Deus. Você já estudou aqui, já tem um vídeo aí que você encontra essa história em 2 Samuel 12. A história quando Natan foi lá e disse: você está errado, Davi. Você pecou gravemente, Davi. A partir de agora, Davi, a espada não se arredará da tua casa. O próprio Deus vai trazer muitas tribulações contra você, contra a sua casa. Ele podia dizer: o quê, rapaz?
Em vez de tu me abençoar, como faz um monte de pastor hoje com esses políticos bandidos, só tá lá para contar bênção. Tu vem para cá me trazer maldição, tá preso, vai te matar, vou te cortar os pedaços e jogar fora. Não, irmão, ele se humilhou na mesma hora e Deus perdoou ele instantaneamente. É assim que Deus faz. Não tirou as consequências, porque consequência é outra coisa. Bem, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Me perdoe se eu estou desconfiando que esta camisa que eu estou usando hoje, que está sendo vendida aqui na loja da minha esposa, estou dentro da minha loja aqui em Alcântara. Minha não, perdão, a minha esposa que toma conta dessa lojinha, uma lojinha pequenininha de roupa. Eu estou desconfiando que isso aqui é o símbolo do arco-íris. Será que é? Não sei. Se for, Deus está vendo que eu não tenho intenção. Que o arco-íris é o símbolo do grupo LGBT. Então me perdoe, porque o cristão deve, até no que veste, ele tem que saber se não é consagrado para o diabo. Viu, irmão? Então, Deus sabe que não foi por intenção minha, nem de ninguém aqui trazer essa roupa para cá. Mas ponto final. Vamos voltar para Davi ser comparado a Cristo. Então, quando Jesus se expressa, por exemplo, no Evangelho com respeito a Davi, por exemplo, Jesus na Bíblia é chamado de filho de Davi. Todo mundo que identificava Jesus como o Messias, primeiro tinha que chamar ele de o filho de Davi. Por que na Bíblia não tem a expressão o filho de Salomão? Se Salomão era filho de Davi pelo sangue e Jesus era filho de Davi pela genealogia, quer dizer, veio da mesma tribo, mesma família. Por que tantos outros homens que foram reis de Israel, da tribo de Davi, como o terceiro rei depois de Davi, que foi Jeroboão, neto de Davi, por que ninguém chama Jesus de Jesus, filho de Jeroboão? Ou Jeroboão não, Roboão. Jeroboão era o outro rei também na época de Jerusalém, de Israel. Então, nunca tem Jesus, filho do rei Saul, Jesus, filho do rei Ezequias. Não, é filho de Davi. Então, meus irmãos, por causa principalmente, né, além da genealogia, que ele vem da mesma tribo, que é a tribo de Judá, além disso, e dessa tribo de Judá surgiram muitos reis para Jerusalém, para Israel todo. Além disso, era a humildade que marcava Davi. Porque quando Jesus entrou para ser apresentado como rei, porque Jesus tem as qualidades dele como profeta, como humano, ele se transformou num homem, veio morar no meio dos homens como homem, mas é o próprio Deus, diz a Bíblia. Por isso que ela é chamada de Emmanuel. Nós escrevemos até um livro exclusivo para estudar cristologia, ou melhor, a ciência que estuda Cristo como Deus, viu? No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Já escrevemos, já enviamos de graça esse livro para você pelo WhatsApp, pelos grupos de WhatsApp. Você não tem ainda esse livro chamado Cristo, o Mistério de Deus, que é uma expressão muito usada por Paulo. Cristo, mistério, que esteve oculto, assim que ele diz, oculto desde a fundação do mundo e agora é revelado para nós. Então, eu escrevi esse livro com esse tema, estudando mais de 100 versículos sobre Cristo como Deus e como homem. Então, como homem, ele é chamado de filho de Davi, por causa da genealogia. E como homem também, ele se mostrou humilde, mesmo sendo rei. Ele veio para se declarar como rei de Israel, o próprio Jesus. E aqui no livro de Mateus, eu quero ler com você, 21, pega a tua Bíblia.
Quando Jesus entra em Jerusalém, depois de ter pregado 3 anos e meio pregando, agora ele decide entrar em Jerusalém montado num jumento. Por que ele não fez como os faraós que vieram antes dele, que só andavam em carruagem? Os reis só andavam em carruagem, com aqueles cavalos, muitos cavalos na frente, e aquelas carruagens, aquela carruagem bonita, puxava aqueles cavalos. Desde a época de Faraó, no ano 1500 a.C., já se usava, os reis, os ricos já usavam esse tipo de carros, chamado de carros, que depois, aqui há 100 anos atrás, quando fizeram os primeiros carros, mais ou menos, 100 anos não, 200, 300 anos atrás, era chamado de charrete. Então, olha só, por que ele entra num jumento, num jumentinho, para marcar como homem, uma pessoa humilde? Olha, o nosso Salvador, humilde. E muito de nós, irmão, somos cristão. Cristão é imitador de Cristo. Você tenha muito cuidado, porque Deus vai te cobrar. Ele, sendo Deus, se transforma num homem e viveu o tempo todo aqui como rei, humilde, enquanto ele viveu como homem. E nós, irmãos, só porque temos uma besteirinha de nada, às vezes um dinheirinho, um poderzinho na mão, queremos ser soberbo. Tenha cuidado. Nunca diga que você é um cristão, porque ser cristão é imitador de Cristo. Você sendo soberbo, você está dizendo, eu sou soberbo, porque Jesus sempre foi soberbo. Porque Deus sempre foi soberbo, por isso que eu sou soberbo. Sou imitador de Deus. Você é um mentiroso. Você está seguindo Satanás. Daqui a pouco vamos estudar sobre Satanás. Ele foi o primeiro a ser expulso do céu, porque foi um soberbo. Já vamos ler isso. A altivez de coração derrubou o diabo lá da comunhão com Deus. Um ser totalmente perfeito, mas perdeu a comunhão por causa disso. Bem aí, muitos de nós estão fora da comunhão, irmão, porque diz, eu que sou, eu que faço, eu que posso, eu te firo quando eu quero. Aí quando o profeta vai lá e diz, você está errado, te cala, você sabe quem eu sou, sai daqui. Toma até microfone. Conheço muitos pregadores que fazem isso. Se chamar uma pessoa e diz na hora do culto, vamos cantar, irmão, um hino com fulano de tal. E se aquela pessoa disser, mas primeiro quero dar uma mensagem que Deus mandou eu dar aqui. E principalmente se essa mensagem para você, pastorzão, grandão. Quando vai começando a falar, diz, eu não mandei você falar isso, eu mandei você cantar. Aqui já tem muito isso, irmão, que eu já vi. Não mandei. Ou você entrega o microfone, ou então faça apenas o que eu mandei. E a pessoa nunca pode dizer a mensagem que Deus deu, porque ele é cheio do eu, só porque é chefão ali na igreja. Jesus, mesmo sendo o chefão de tudo, criador do céu e da terra, que tem bilhões e trilhões de anjos todo o tempo ajoelhados no pé dele, lá no céu, veio para a terra dar uma missão aqui, sabe qual? Um exemplo de humildade, dizer, olha, eu sou humilde, você tem que ser humilde. Nós vamos já falar sobre isso. Então, Mateus 21, do versículo 4 em diante diz, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, dizei à filha de Sião, que era Jerusalém, eis que o teu rei te vem humilde e assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então, por que ele disse isso aqui? Jesus entra em Jerusalém, multidão de gente ao redor dele, com palmas na mão, quer dizer, um pedaço de uma planta de palmeira, e sacudia aquelas plantas, aqueles pedaços de folha de palmeira,
multidão, dizendo, ai, bendito o rei que vem no nome do Senhor. Mas ele num jumento. Por que ele fez isso, irmão? Porque ele não vem naqueles carros com um monte de guarda, de anjo, jogando relâmpago para todo lado, dizendo, olha, sai da minha frente, você que é bandido, sai que eu mato você. Não. Porque ele veio para pregar, para ganhar vidas. E para mostrar principalmente esse lado aqui. Qual lado? Que para que o povo reconhecesse o Messias, Deus deu uma profecia para um homem. Por isso que ele diz aqui, ó, para se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Está em Zacarias 9, verso 9. O profeta Zacarias veio cerca de 500 anos antes de Cristo. E Deus mandou ele escrever que o Messias viria humilde. Está escrito lá em Zacarias 9, 9. Montado num jumento. Quer dizer, era para todo mundo entender que quando o Messias viesse, essa era uma das características dele, humildade. Por quê? Porque ele queria e ele quer que quem lê a Bíblia saiba que o Messias, que vai vir ainda, que é chamado de anticristo, que vai enganar Israel, nunca vai vir com nenhum tipo de humildade. Ele vai vir mostrando poder, humilhando os inimigos dele, destruindo o inimigo, enquanto que Jesus veio num jumento, logo para fazer a diferenciação. Olha, os poderosos desse mundo que são endemoniados, eles vão se mostrar como o anticristo. E uma das características dele é a soberba do anticristo, que vai vir ainda. Então Jesus, para provar para Israel que ele é o único Messias, antes dele nascer, cerca de 500 anos antes de nascer, o profeta disse, o teu rei, Jerusalém, vai vir montado num jumento, e ele vai entrar aí, ó, e tu receba ele, porque esse é o teu rei, esse é o próprio Messias, ponto. Então, quando Jesus pregava, ele dizia isso aqui para Jerusalém, sobre a humildade. É o capítulo 11 também, de Mateus. Diz assim, ó, verso 28, ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vamos imaginar, meus irmãos, que hoje os pregadores soberbíssimos que tem por aí hoje, principalmente os que são maçons dos altos graus, lá na maçonaria, eles aprendem a usar termos soberbíssimos. Eu vou já falar sobre isso para você. Vamos imaginar que ele está no púlpito e lê isso aqui. E ele diz, aprenda com Jesus. Sim, há 2000 anos atrás, o povo que estava ali tinha que aprender com Jesus sobre a demonstração de humildade. Quer dizer, não quero aparecer, não sou ostentação, porque tem gente que usa melhor carrão porque ele quer ostentar mesmo, quer que todo mundo elogie ele, se admire, esse daí é poderosão com esse carrão, ou esse vestido de 1 trilhão de reais, esse monte de joia que usa, ostentação. Então esses que estão liderando por aí, até nas igrejas ou na política, ou seja onde for, que são maçons dos altos graus, porque hoje a maçonaria está infiltrada nas igrejas também. Então, por isso que eu escrevi aquele livro lá do Oculto da Maçonaria, que já dei para você aí, para mostrar o tanto que é perigoso pastor ser maçom. E eu conheço muitos pastores que são grau 33 da maçonaria. Misericórdia.
Então nunca um homem desse no púlpito diga: aprenda comigo, eu sou humilde. Nunca ele vai dizer isso. Mas ele diz que ele é cristão. Onde ele chega? Como se cristão quer dizer imitador de Cristo, irmão? Paulo diz: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Está aqui, o Paulo era um homem humilde. Você vai ver muitas vezes isso aqui na história de Paulo, irmão, que vamos ver daqui a pouco, tá? Ele era um homem humilde. Quer dizer, ele sendo líder, um dos maiores missionários. Nunca você vai ver ostentação de nada em Paulo. Ponto. Bem, maçonaria. A maçonaria, irmão, uma das coisas que ela faz é o seguinte: a cada vez que você vai crescendo nos graus, que lá são graus, até 33, eles vão dando título. Por exemplo, sublime mestre, super sublime mestre, perfeito mestre, super perfeito, mais que perfeito mestre. Irmãos, é um monte de títulos. Um deles, que a maçonaria criou exclusivo para pastores dos Estados Unidos, que depois veio para o mundo inteiro, até no Brasil, chama-se reverendo. Nunca aceite ser chamado de reverendo, porque isso é um termo maçônico, criado pela maçonaria. Quando você vê um camarada que diz que é pastor e se chama e aceita as pessoas chamarem de reverendo, ele nunca diga: irmão, não faça isso comigo. É porque ele gosta, aquilo eleva o ego dele para dizer: eu sou superzão, o grandão, maior do que tu, por isso que eu sou reverendo. Cuidado, Deus sabe a intenção do coração. Isso é coração sujo, imundo. Amanhã o tema vai ser: ele me tirou de um charco de lodo. Davi dizendo, Salmo 40, vamos estudar amanhã. Muita gente está na lama diante de Deus, irmão. Líderes que estão copiando o mundo. Aprende com o mundo e nunca aprenderam com Jesus. Coração humilde. Então, pede para Deus mudar teu coração. Então você vai morrer com esse coração soberbo. Ora todo dia: Deus, muda meu coração, que eu tenho que aprender contigo. Porque eu quero que todo mundo veja que eu sou imitador teu. Para nunca as pessoas saírem por aí espalhando esse soberbo aí, nessa igreja eu não vou. Quando eles descobrem o que verdadeiramente a gente é. Porque a gente tira a máscara, irmão, diante dos homens. Às vezes o próprio Deus faz a gente tirar a máscara. Sai os escândalos com o nosso nome. Quando Deus não tem nem um pingo de compromisso conosco por causa da soberba. Deus não tem nada a ver com soberba. Ele quer com imitador de Davi, imitador de Cristo, imitador de Paulo, imitador dos que nunca querem a soberba da sua vida, principalmente quando estão em cargos subindo no poder, no dinheiro, etc. Tá bom? Ponto. Envia essa mensagem para alguém. Já voltaremos. Nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará.